Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Os estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza na última quarta-feira pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas. A terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza pela fronteira de Rafah com o Egito foi divulgada no fim da semana. O Itamaraty continuava tentando negociar a saída dos 34 brasileiros. Desde as primeiras horas do dia, famílias inteiras aguardavam em frente à passagem de Rafah, na expectativa de que a fronteira fosse abrir depois de 26 dias de espera. Rafi Al-Helm carrega a filha no colo e diz que nos últimos 4 dias eles não conseguiram alimento. A criança comeu apenas um pedaço de pão. Quando os portões finalmente se abriram, uma multidão avançou para o lado egípcio, mas só pôde passar quem tinha passaporte estrangeiro de algumas nacionalidades. A lista inicial tem cerca de 500 nomes, pelo menos 320 conseguiram sair de acordo com a agência Reuters. A lista inclui cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, República Tcheca, Finlândia, Indonésia, Japão e Jordânia, além de funcionários de organizações humanitárias, como Médicos Sem Fronteira e Cruz Vermelha. Os brasileiros não estavam nessa primeira lista, nem os americanos. Os feridos atravessaram a fronteira de ambulância. Com a abertura da fronteira, caminhões com ajuda humanitária também puderam entrar em Gaza, mas a quantidade de carregamentos ainda é muito menor do que a necessária. E ainda falando sobre o conflito entre Israel e Hamas, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre os riscos à saúde das pessoas que sobrevivem aos horrores da guerra. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que milhares de moradores de Gaza, feridos ou pessoas com doenças crônicas, precisam de atendimento médico. A OMS calcula que mais de 1.000 pacientes precisam de diálise para sobreviver e que mais de 2.000 pessoas precisam de tratamento contra o câncer. A organização também calcula que o território tem 45.000 cardíacos e 60.000 diabéticos. A OMS apela a um acesso urgente e acelerado à ajuda humanitária, incluindo combustível, água, alimentos e suprimentos médicos em toda a faixa de Gaza. Israel afirma responder aos ataques sem precedentes do Hamas em seu território, que deixaram 1.400 mortos. A OMS saudou a decisão do Egito de aceitar 81 pessoas feridas e enfermas da faixa de Gaza que precisam de tratamento. Mas ressalta que os pacientes representam apenas um pequeno número de pessoas que precisam de ajuda urgente no território palestino, bombardeado de modo incessante por Israel e sob um cerco quase total. Os bombardeios israelenses deixaram mais de 8.700 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, grupo que controla o território palestino. A ONG Repórteres Sem Fronteiras informou que apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos contra jornalistas desde o início do conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas. A denúncia diz respeito a 8 jornalistas palestinos mortos por bombardeios sobre áreas civis em Gaza por Israel e um jornalista israelense morto em 7 de outubro quando cobria o ataque contra seu kibbutz pelo Hamas. Também menciona a destruição intencional, total ou parcial dos locais de mais de 50 meios de comunicação em Gaza. De acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, 34 jornalistas morreram desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, sendo pelo menos 12 deles no exercício de sua profissão. 10 em Gaza, 1 em Israel e 1 no Líbano. Em relação ao Líbano, que não é Estado parte do Tribunal Internacional, a ONG estuda a possibilidade de levar esses casos para outras jurisdições competentes. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede nos Estados Unidos, contabilizou 31 jornalistas mortos desde 7 de outubro, incluindo 26 palestinos, 4 israelenses e 1 libanês. A organização afirma que o número de mortos é o mais elevado entre os jornalistas que cobrem o conflito desde a criação do comitê em 1992.
E ainda falando sobre o assunto, a guerra entre Israel e Hamas, iniciada no dia 7 de outubro, tem reflexos bem longe do Oriente Médio. Cidades europeias registraram um aumento nos ataques antissemitas em resposta ao conflito e fizeram as autoridades ligarem o sinal de alerta. Durante uma sessão na Assembleia Nacional, o ministro do Interior francês Gérald Darmanin informou que 857 atos antissemitas foram cometidos no país desde 7 de outubro. Segundo o ministro, o número registrado em 3 semanas é igual ao total de casos do ano anterior. No mesmo dia, fachadas de vários prédios da capital francesa amanheceram com estrelas de Davi estampadas. Uma investigação por danos ao patrimônio de terceiros, agravados pelo fato de ter sido cometida em razão de origem, raça, etnia ou religião, foi aberta. O crime é punível com pena máxima de 4 anos de prisão e multa de 30 mil euros. Há 2 semanas em Berlim, uma sinagoga foi atacada com 2 coquetéis Molotov, sem causar danos ou deixar feridos. A polícia da capital alemã também abriu uma investigação, enquanto o chanceler Olaf Scholz prometeu combater o antissemitismo em solo alemão. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia anunciou na quarta-feira que a Rússia bombardeou mais de 100 localidades em 24 horas, o maior número em apenas um ataque este ano. A cidade de Kherson, um dos alvos, registrou uma morte. Kherson foi uma das mais de 100 localidades ucranianas bombardeadas nas últimas 24 horas pela Rússia. De acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia, foram 118 localidades em 10 regiões, acrescentando que foi o maior número de cidades e vilarejos que sofreram ataques desde o início do ano. Os bombardeios são constantes. Nossa comunidade local está sofrendo. São pelo menos 30 projéteis todos os dias. Россия сошла с ума желать такое. E что сделали эти люди, которые проходили? A Rússia enlouqueceu. Eles enlouqueceram para estar fazendo isso conosco. O que fizemos com eles? O que as pessoas comuns e pacíficas fizeram contra eles? Eles destroem tudo, animais. O diabo ressuscitou do submundo. Maldito este Putin e todos que estão com ele. Дьявол поднялся из исподней. Это не то слово, что это дьявол. Это вообще, это нелюдь. Нелюдь какой. Будь он проклят трижды, этот Путин, и все, кто его за ним, и все. Foram confirmadas vítimas fatais nos bombardeios noturnos lançados contra 3 regiões, incluindo Kherson, além de um incêndio sem vítimas em uma refinaria de petróleo na cidade de Kremenchuk. Ucrânia e aliados ocidentais temem que a Rússia intensifique os ataques contra instalações do setor de energia do país antes do rigoroso inverno local, como aconteceu no ano passado. Desde o início da ofensiva, em fevereiro de 2022, as forças russas dispararam milhões de projéteis de artilharia contra cidades e vilarejos ucranianos próximos das frentes de batalha, o que deixou o leste do país em ruínas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou a saída de Moscou do tratado que proíbe testes nucleares. O acordo nunca chegou a entrar em vigor pela falta de ratificação de países como Estados Unidos e China. Mesmo com a saída do país do tratado, líderes russos afirmaram que não retomarão os testes, a menos que os Estados Unidos comecem a fazer exercícios nucleares. Além disso, Moscou disse que sua saída do tratado não altera a postura nuclear do país ou sua forma de compartilhar informações sobre suas atividades nucleares. A aprovação da lei foi publicada em um site do governo e diz que a decisão tem efeito imediato. As 2 câmaras do parlamento russo já aprovaram a medida. No dia 5 de outubro, Vladimir Putin disse que não estava pronto para dizer se a Rússia deveria ou não retomar os testes nucleares, depois dos apelos de alguns especialistas em segurança e legisladores russos para que testassem uma bomba nuclear como um aviso ao Ocidente. Caso os testes comecem, outros países podem ter a mesma iniciativa, o que seria o início de uma nova era de testes nucleares de grandes potências. O tratado que a Rússia abriu mão foi criado em 1996, com a intenção de proibir todos os testes com armas nucleares, embora nunca tenha entrado em vigor, porque alguns países-chave, entre eles Estados Unidos e a China, nunca o assinaram. O tratado estabeleceu uma rede global de postos de observação que podem detectar sons, ondas de choque ou precipitação radioativa de uma explosão nuclear. Robert Floyd, chefe da organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, condenou a medida da Rússia e a classificou
classificou como decepcionante e lamentável. O último teste nuclear em território russo foi feito em 1990, quando ainda era a União Soviética, e os Estados Unidos em 1992. Nenhum país, exceto a Coreia do Norte, realizou um teste envolvendo uma explosão nuclear neste século. E mudando de assunto, o Japão iniciou na última quinta-feira a terceira fase do despejo no mar de águas residuais tratadas da central nuclear de Fukushima. O processo deve durar pouco mais de 2 semanas. Responsável pela operação, a empresa TEPCO disse que começou a liberar 7.800 toneladas de água, em um processo que deve ser concluído nos próximos 17 dias. O despejo gradual do equivalente a 540 piscinas olímpicas, ou 1.340.000 toneladas de água residual, teve início no último dia 24 de agosto e fez com que China e Rússia banissem os frutos do mar provenientes do Japão. A proibição chinesa prejudicou particularmente os pescadores da região norte da ilha de Hokkaido, a cerca de 500 quilômetros de Fukushima. O governo japonês, que recebeu o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica e de vários países ricos, garante que a água lançada no oceano não representa riscos à saúde. Em um dos piores desastres radioativos, a central nuclear de Fukushima ficou destruída em março de 2011 por um terremoto seguido de um tsunami, em uma tragédia que matou cerca de 18.000 pessoas. E agora falando sobre a Espanha, um incêndio agravado por ventos muito fortes atingiu o leste do país na última sexta-feira e mais de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas em busca de um lugar seguro. As chamas começaram na véspera perto da cidade de Montechelvo, na região costeira de Valência, e já devastou entre 1.000 e 1.400 hectares, segundo os serviços de emergência. Cerca de 200 bombeiros e 3 aviões-tanque foram mobilizados para tentar controlar o fogo, mas rajadas de vento de até 120 km por hora dificultam o trabalho. Entre 800 e 850 pessoas tiveram que ser retiradas da região. O governo regional de Valência pediu que as pessoas fiquem em casa e evitem áreas com árvores e construções. A Espanha também é atingida pela tempestade Ciarán, que já deixou vários mortos na sua passagem por países europeus. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma resposta unida, sustentada e global frente aos riscos da inteligência artificial durante a primeira cúpula mundial organizada sobre o tema no Reino Unido. Enquanto isso, o dono da Tesla, Elon Musk, projetou que a inteligência artificial poderá levar a uma era de abundância, mas, ao mesmo tempo, alertou contra robôs humanoides. Líderes globais se reuniram no Reino Unido para discutir os riscos causados pelo acesso sem controle à inteligência artificial. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma resposta unida, sustentada e global frente aos riscos dessa tecnologia. Essa foi a primeira cúpula mundial organizada sobre o tema no Reino Unido. Para Guterres, os princípios de governança da inteligência artificial devem estar fundamentados na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Centenas de especialistas, ministros e empresários participaram do evento em Bletchley Park, perto de Londres. Estados Unidos, China, União Europeia, juntamente com outros 20 países, entre os quais Brasil e Chile, assinaram na quarta-feira, no início da reunião, a Declaração de Bletchley para o desenvolvimento seguro da inteligência artificial e concordaram com uma responsabilidade compartilhada frente aos riscos. O dono da Tesla, Elon Musk, projetou que a inteligência artificial poderá levar a uma era de abundância, mas ao mesmo tempo alertou contra robôs humanoides que poderiam perseguir os humanos. Musk conversou em Londres com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak após a primeira cúpula sobre inteligência artificial. O CEO da SpaceX e da Tesla afirmou que chegaria um momento em que nenhum trabalho precisaria ser feito e que os empregos só iriam para quem quisesse, para satisfação pessoal. Olha só que bacana, uma das bandas de rock mais queridas do mundo, os Beatles, lançaram a música final chamada Now and Then. A canção tem a voz do cantor John Lennon, tratada com inteligência artificial. Ela foi construída em um período de 45 anos. Era um rascunho de música composta por Lennon em 1979, que não entrou em seu álbum final. Acompanhe.
Are you ready to hear the Beatles' last ever single? A banda, que se separou em 1970, teve uma nova faixa lançada mundialmente. Now and Then foi apresentada como a última música do quarteto de Liverpool. A canção, escrita e cantada pela primeira vez por John Lennon em 1978, foi finalizada pelos companheiros Paul McCartney e Ringo Starr com alguma ajuda da inteligência artificial. Queria trazer minha filha para cá, para fazer parte da história. Sabemos que nunca mais veremos algo assim, e foi muito importante estar aqui hoje. Now and Then foi uma das canções de uma fita que Lennon gravou para McCartney em sua casa em Nova York, em 1979, um ano antes de ser morto. A viúva de Lennon, Yoko Ono, a deu a McCartney em 1994. As outras duas faixas, Free as a Bird e Real Love, foram arranjadas pelo produtor Jeff Lynne e lançadas em 1995 e 1996. O mesmo foi tentado com Now and Then, mas o projeto foi abandonado devido ao ruído de fundo da demo. Now and Then vai ser lançada como duplo lado A, junto ao single de estreia da banda em 1962, Love Me Do. E falando agora um pouco sobre economia, olha só, o Federal Reserve, o Banco Central americano, manteve suas taxas básicas de juros na faixa de 5,25% e 5,50% pela segunda reunião consecutiva. O objetivo é tentar conter a inflação no país. Essa decisão já era esperada pelos analistas de mercado. As taxas básicas de juros estão em seus níveis mais altos em 22 anos. O BCE americano destacou a força do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de 3,8% e da atividade econômica do país, apesar dos aumentos sucessivos das taxas de juros que visam a encarecer o crédito para moderar o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços. Mas a inflação permanece alta, segundo o Banco Central. A autoridade monetária quer avaliar os efeitos acumulados da alta dos juros. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação.